Olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal SOS Servidor. Para quem não me conhece, eu sou Ana Souza, educadora financeira, servidora pública e criadora do movimento Se Organiza Servidor, SOS Servidor, um movimento que nasceu para ajudar servidores públicos a se organizarem, a darem um novo direcionamento na vida financeira, a vencer o endividamento, viver em paz com as suas finanças e começar a tão sonhada reserva financeira, né? Se é isso que você deseja, o seu lugar é aqui no SOS Servidor, ok? Então, vamos embora lá, vamos aprender hoje qual é o passo a passo que você precisa começar aí na sua vida para se organizar, para organizar as finanças. Está tudo fora do lugar, está tudo bagunçado, você não sabe onde começa, onde termina, não está tudo muito fora do lugar. E você quer, é claro, ajustar, né? Você quer melhorar e precisa começar, precisa partir de algum ponto, certo? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é de onde você vai começar todo esse processo, certo? Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é esse. Começo por onde, Ana? E aí? É a pergunta que eu mais recebo aqui no canal. Para quem está chegando, tem chegado muita gente nova no canal. Bom, eu chamo os meus alunos de gerentes da própria vida financeira. Carinhosamente, eles se tornam, né? Eles se tornam os gerentes da vida financeira. Esse é o grande desafio que eles têm aqui no SOS Servidor. É sair da completa desorganização em que eles chegam aqui e se tornarem gerentes da vida financeira, né? Então, qual é a proposta que eu tenho aqui para vocês hoje? É a mesma coisa. É que você faça exatamente isso, que você comece a organizar as suas finanças de modo que você passe a gerenciar, passe a organizar o seu dinheiro e nunca mais ter problemas desse tipo, nunca mais ter dificuldades nessa área, se tornar uma pessoa realizada também na vida financeira. Talvez você seja realizada em outras áreas, mas falta ali a realização financeira, ver uma vida financeira mais tranquila, com mais conquistas, com mais resultados, né? Poder botar a cabecinha lá no travesseiro e dormir a noite de sono tranquila, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se você não tem controle nenhum das suas finanças, se você não sabe quanto entra, se você não sabe como você gasta o seu dinheiro, como você vai se gerenciar, como você vai ser gerente da sua vida financeira, sem que esse tipo de controle exista na sua vida? É muito importante que você saiba que aquilo que você não consegue medir, você não tem condições de gerenciar. Então, é muito importante que você aprenda a medir, né? É como se você pegasse uma reguinha e fosse ali medir a sua vida financeira para poder fazer os cálculos, para poder ver o que está certinho, o que está a mais, o que está faltando, né? Então, essa máxima, essa frase, é algo que precisa se tornar presente na sua vida, né? Você precisa começar a gerenciar, conhecer os seus números, porque é a partir disso que você vai ter condições de se tornar o gerente da vida financeira, né? É a partir daí que a sua vida financeira vai começar a mudar. Porque dinheiro, gente, dinheiro é muito parecido com aquelas crianças mimadas, sabe? Criança mimada faz o quê? Faz o que ela quer, né? Ela conduz ali o pai e a mãe, muitas das vezes o pai e a mãe não sabem lidar com a situação, faz todas as vontades da criança, e a criança quem, entre aspas, decide tudo, porque se não fizer o que ela quer, ela se joga no chão, ela faz birra, ela faz manha, né? E ela sabe o ponto fraco ali do pai e da mãe, pronto, controla tudo.
dinheiro, gente, é muito parecido com essa criança mimada, com essa criança birrenta. Né? Assim como uma criança mimada precisa de limites, o seu dinheiro também precisa de limite. E aí? Quem é que está impondo limite aí para o seu dinheiro? Você já começou a impor limites para o seu dinheiro? Se você não impõe limite, simplesmente o seu dinheiro faz o que ele quer. É ele quem manda nessa relação. É a criança mimada da relação e você fica ali perdido, sem saber o que fazer com ele, à mercê, né, do movimento que ele quer fazer. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que nessa posição de gerente da vida financeira, isso tem que acabar. É você quem precisa controlar o seu dinheiro, certo? E não o contrário, seu dinheiro se controlar sozinho, entre aspas, né? Ele faz o que ele quer, ele não se controla, ele não tem modos, digamos assim. E agora você precisa mudar esse seu relacionamento aí com as finanças, né? Então, a pessoa que não tem controle nenhum, ela simplesmente vai ali pagando, ela recebe o salário, ela vai pagando o que tem que pagar, vai gastando com o que tem que gastar, mas ela não sabe para onde o dinheiro foi. No final do mês, ela sabe que a conta ficou no vermelho, ela sabe que não deu para pagar todas as contas, que ela não conseguiu pagar isso ou não conseguiu pagar aquilo, e vai perdendo o controle total da situação, né? Mas isso precisa ter um fim na sua vida. Por quê? Porque o primeiro passo para você começar a organizar a sua vida financeira é gerenciar o seu dinheiro, né? No tempo em que eu era uma pessoa desorganizada, que eu vivia ali no 0 a 0, e às vezes no endividamento, eu pulava de perfil. Uma hora eu estava no 0 a 0, daqui a pouco eu estava no endividado, daqui a pouco eu voltava para o 0 a 0 e ficava nesse joguinho aí com as dívidas subindo e descendo porque eu também não tinha controle da minha vida financeira. Eu me esforçava, fazia orçamento, eu anotava os meus gastos lá no caderninho. Mas o que acontecia? Eu não fazia gerenciamento. Eu não gerenciava com inteligência aqueles dados que eu colocava ali no papel, né? Então, aquilo ali acabava não servindo de nada. Era uma simples anotação, mas que no final das contas não produzia nada, certo? E o resultado era a bagunça que continuava existindo na minha vida financeira. Então, para gerenciar, o primeiro passo que você vai tomar para gerenciar a sua vida financeira é montar o seu orçamento mensal, certo? Você precisa de um orçamento mensal, ok? Qualquer empresa, qualquer estado, município, qualquer coisa que você for administrar, que houver uma gerência, precisa de um orçamento, certo? Você precisa ter um orçamento, uma previsão do que vai ser gasto ali para que as coisas funcionem. Então, o seu orçamento mensal vai ser a sua ferramenta para você começar a organizar as suas finanças e ir se afastando cada vez mais da condição do endividamento, certo? E por que você precisa de um orçamento? Por que será que eu preciso de um orçamento? Porque o seu orçamento, ele vai te ajudar a tomar todas as outras decisões financeiras que você precisa tomar, certo? É como se o seu orçamento fosse um raio-x das suas finanças, entende? Toda vez que você for tomar uma decisão, fazer um gasto, ou negociar uma dívida, ou comprar alguma coisa, o ideal é que você consulte, que você olhe lá o seu orçamento, que você tenha a quem recorrer, digamos assim, que você possa ver ali o que você tem no seu mês disponível para gastar ou não. Mas quando você não faz nada disso, quando você não gerencia, você não consulta nada, você simplesmente compra ou você simplesmente faz aquele gasto e é aí que acontecem os desequilíbrios, certo? Então, o principal objetivo de um orçamento é
começar a trazer a prevenção para a sua vida financeira. É você prevenir, se prevenir para que problemas financeiros não aconteçam, né? É claro que eu ensino aqui para os meus alunos, né? Eu tenho uma teoria de que você pode levar a sua vida financeira na prevenção, quando você começa a ter atitudes inteligentes, começa a agir preventivamente, ou você pode viver a sua vida financeira na remediação, certo? Apenas remediando, né? O que é remediar? É depois que o problema está instalado, fazer alguma coisa, né? Só que fica tudo mais difícil nesse momento. Depois que o problema está instalado, tudo fica um pouco mais difícil. É mais difícil consertar, é mais difícil colocar tudo no lugar. Então, o ideal é que a gente comece a aprender a trabalhar a nossa vida financeira na prevenção. E o orçamento é uma ferramenta de prevenção, certo? Você que está assistindo essa live, esse aulão gravado, porque todas as aulas aqui desse Destrava Bolsa, eles vão posteriormente para o YouTube, né? Então, se você está assistindo gravado, deixa o seu like nessa live, envia também esse vídeo para um amigo servidor seu que precisa organizar aí a vida financeira, certo? Você que está aqui assistindo ao vivo, manda o aviãozinho do Instagram para chamar os seus amigos para vir participar, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai precisar fazer, né? O seu orçamento, ele é uma ferramenta, como eu falei para você, é uma ferramenta preventiva. Você vai precisar consultar ele na hora de negociar uma dívida, né? Então, como é que você vai fazer seu orçamento? Primeira coisa que você precisa ter na sua mente é que você vai precisar separar um tempo para fazer o seu orçamento, certo? Não é muita coisa, não. É uma meia hora. Numa meia horinha, você prepara o seu orçamento. E aqui no SOS, eu instituí o dia 29, né? Quem conhece aí como é que se diz? Tem uma tradição de se comer nhoque no dia 29, né? O nhoque da fartura, não é isso? Pois é, aqui no SOS, o orçamento da fartura acontece também no dia 29. Ó. Nós já estamos se encaminhando aí para o final do mês, bem pertinho. Então, vamos embora se preparar todo mundo para fazer o orçamento da fartura. Então, separa. Estou brincando com vocês aqui, sugerindo o dia 29, mas, na verdade, você pode fazer em qualquer dia. Né? Final do mês é muito sugestivo, o mês está iniciando, então você já começa o mês se organizando, mas nada impede que você comece no dia 5, no dia 10, no dia 15, não importa. O importante é que você comece ontem a gerenciar a sua vida financeira, certo? Então, separa, já deixa ali anotado na sua agenda, no seu caderninho, a data de você encontrar com a sua vida financeira. O seu orçamento mensal, né? Mas o ideal é que você também, uma vez por semana, se encontre ali, você tem um momentinho ali para cuidar das finanças, eu vou falar disso mais à frente. Então, o seu primeiro controle efetivo, ele pode acontecer através de uma planilha. Pode ser uma planilha eletrônica, pode ser pelo Excel, para aqueles que gostam de usar um Excel, para aqueles que têm facilidade com essa ferramenta. Mas ele também pode ser feito num caderno, num simples caderno que você tem em casa. Você pode separar esse caderninho aí para manter ali o seu orçamento, tá? O importante é que você faça, não importa como, se é planilha, se é caderno, o importante é você fazer, certo? Inclusive, seria muito interessante, eu sempre ensino isso aos meus alunos, que você separe, na verdade, que você separe aí esse dia do orçamento para um dia de encontro com a família. Torne esse momento aí um momento prazeroso, um hábito, um novo hábito na sua família, de cuidar das finanças. Você já vai estar ensinando para o seu filho que é importante cuidar do orçamento,
Peça uma pizza, coma uma pizza ou faça a sua pizza, não importa, mas todo mundo falar sobre dinheiro de uma maneira leve é muito importante. Isso é um hábito importante que você precisa introduzir na sua casa. Então, gente, o importante é que vocês se reúnam nesse dia em volta desse orçamento e comece a fazer desse momento de falar sobre dinheiro um momento comum dentro da sua casa. Um dia importante como os outros, certo? Porque isso vai trazer cada vez mais saúde financeira para a sua vida e da sua família. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse orçamento? Eu vou trazer para você aqui o conceito, certo? O conceito dessa ferramenta que é o orçamento. E eu vou trazer para você o conceito que eu uso aqui com os meus alunos no SOS. E é um conceito que é um pouco diferente do orçamento que as pessoas estão acostumadas a fazer, porque ele muda um pouquinho a sua chave, a sua forma de pensar, certo? Então, primeira coisa que você precisa saber, né? Eu divido a minha planilha atual, eu estou sempre melhorando a minha planilha, eu estou sempre facilitando, algumas coisas que eu vejo que não funciona com os alunos eu melhoro e estou sempre em constante evolução. Mas digamos assim, o conceito que existe por trás dela, esse não muda nunca. Muda uma coisa ou outra, mas o conceito principal, ele não muda. E o que é que eu deixo muito bem separado aí nessa planilha? A primeira coisa que você vai colocar na sua planilha são as entradas, certo? Todas as suas entradas. Seu salário, se você tem alguma renda extra, se você tem algum aluguel, se você tem qualquer entrada que você tiver, você vai anotar lá no topo do seu caderno, no topo da sua planilha, certo? Logo abaixo desse topo vem aí o conceito que pode mudar todas as outras coisas dentro da sua vida financeira, que é primeiro eu. Primeiro eu. Primeiro você, certo? É você colocar ali, antes de começar a gastar e antes de começar a pagar, é você criar ali a sua taxa de progresso, certo? O valor que você vai separar para investir nos sonhos, para investir no seu colchão de segurança, que nesse momento, quem está começando, a primeira coisa que você precisa preparar na sua vida financeira vai ser o seu colchão de segurança, certo? Ele é o seguro da sua vida financeira. Então, você primeiro vai separar ali uma quantia, ok? E essa quantia você precisa estabelecer. Você já começa a estabelecer, certo? Você pode começar a estabelecer ela aí com um valor qualquer. Se você está muito apertado, você pode começar com um valor pequeno, R$10, R$50. Mas o importante é que você crie um valor para que, antes de você começar a gastar, você primeiro se pague. Esse é o pulo do gato da vida financeira das pessoas bem-sucedidas. Antes de pagar, antes de começar a gastar, elas investem, certo? Elas primeiro começam ali a preparar o seu capital de progresso, porque quem não tem capital de progresso vai ficar do outro lado da balança. Existe uma balança financeira, né? Existe uma balança daquelas pessoas que recebem juros e as outras que pagam juros, né? São duas balanças aqui, ó. Recebe juros e paga juros. Você fica de um dos dois lados. E é você quem escolhe a partir da sua mentalidade. Se você é uma pessoa que passa a vida toda gastando mais do que ganha, pegando empréstimo, pegando consignado, estourando cartão de crédito, tu vai ficar aqui, ó, pagando juros a vida toda, certo? Vai pagar juros até morrer, tá? Não estou sendo dramática com você, não, estou sendo realista. Vai morrer lá com 85 anos, cheio de consignado no contra-cheque.
Então, vamos embora mudar. SOS Servidor na veia. Bora mudar esse negócio e começar a trabalhar essa cabecinha aí para inverter esse jogo, para sair daqui, ó, de pagador de juros e vir para cá, recebedor de juros, certo? Isso aí não é nada impossível de acontecer. Os meus alunos chegam aqui no SOS Servidor todo enrolado, e em 2 meses eles já estão investindo, já estão formando a sua reserva de segurança, né? Claro que eles passam por um processo diferenciado, eu estou ali acompanhando, mas não é impossível. O que falta é apenas conhecimento, é apenas saber como fazer, certo? Talvez ninguém nunca te ensinou, mas agora você está aqui para aprender. Então, primeiro você vai começar criando a sua taxa de progresso, que é isso que vai mudar todo o jogo da sua vida financeira, certo? Então, ó, entradas, taxa do progresso. E aí, você vai adaptar a sua vida financeira ao que sobra. Vamos lá, eu vou falar para vocês do que seria o ideal, tá? Então, uma pessoa que recebe 5 mil reais, vamos colocar aqui um servidor que tem um salário ali de 5 mil reais. O ideal é que esse servidor, ele poupe, no mínimo, 20% dos seus ganhos, certo? Então, ele vai 5 mil reais de entrada, taxa de progresso desse servidor, R$1.000, 20%. Olha que maravilha. Estou falando de salário líquido, tá, gente? Vamos lá. E o que sobrou? 5 menos 4, que conta difícil, né? 5 menos 4, não. 5 menos 1, 4, certo? Então, 4 é aonde ele vai adaptar o seu padrão de vida. Então, ele esquece que ele ganha 5, certo? Porque o padrão de vida dele é 4. Ele vai viver daqui para baixo. Ele não vai viver do 5 para baixo, ele vai viver do 4 para baixo. E é do 4 que ele vai adaptar todo o padrão de vida dele. Aí eu sei que tem muita gente que pode estar me ouvindo aí e falando assim: ah, tá maluco, como é que eu vou poupar R$1.000? Querido, querida, você que está me ouvindo aí, tem gente que tem 50% do salário tomado pelo empréstimo consignado outros tipos de empréstimos e cartões. Aí vamos lá, 2.500 e chega na mão do cara 2.500 e ele vive. E ele dá o jeito dele. Certo? Então, porque quando fala em poupar R$1.000, ele acha um absurdo poupar R$1.000. Mas não acha um absurdo pagar 2.500, 2.000 de empréstimo e de dívidas. Por quê, gente? O que tem de errado aí? Ó, onde é que está o problema? Ó, mentalidade. A mentalidade, que é uma mentalidade de devedor. E essa pessoa é aquela pessoa que eu falei que vai morrer pagando juros. Porque as crenças que ela tem sobre dinheiro são crenças que limitam ele a vida toda. E ele vai sempre achar que ele é pobre se não se endividar, não tem nada. Ele vai ter sempre essas ideias equivocadas a respeito de dinheiro. E não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o ideal, né, trazendo esse exemplo aí, de uma pessoa que tem 5 mil reais de salário e poupa ali, a sua taxa de progresso é R$1.000, certo? Ele vai viver, adaptar o seu padrão de vida aos R$4.000, ok? Essa é a grande jogada. Essa é a grande jogada da sua vida financeira. Mas e se você não tem hoje esse valor? Ana, pelo amor de Deus, eu não estou devendo. Eu ganho 5 e gasto 5.500. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu saio dessa enrascada? Me fala aí. Como é que você faz? Como é que você vai fazer se você ganha
5 e está gastando 5.500. Meu querido, minha querida, você vai ter que aprender a cuidar da sua vida financeira. Desse jeito, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Ou você muda. Certo? Não tem lugar na vida financeira bem-sucedida para pessoas que gastam mais do que ela ganha. Você vai ter que começar um processo de organização da vida financeira e começar ali a eliminar algumas coisas, certo? O importante é que você comece a se organizar, tá? Então, vamos lá. Você vai dividir as suas despesas em 2 tipos de despesas. Você vai primeiro, lá no seu orçamento, como eu falei, colocar os ganhos, colocar ali o valor que você vai poupar todos os meses. Se você está gastando mais do que você ganha, então começa com qualquer valor que você possa, mas comece, certo? E quanto você colocar ali, estabelecer como valor para a sua taxa de progresso, você não pode baixar. Você só pode subir, ok? Então, se você começou com R$50, você não pode baixar e no outro mês, não, esse mês eu vou guardar só 20. Não. A única coisa que você pode fazer é subir, tá? E subiu a taxa, não pode baixar também de novo, não. Você pode colocar um extra de vez em quando, mas a sua taxa é aquela ali. Na hora que você subir ela para 80, é o novo valor, agora vai ser 80. E à medida que você vai se organizando, a sua taxa de progresso vai ganhando espaço dentro da sua vida financeira, dentro do seu orçamento, dentro dessa nova visão aí de prevenção da vida financeira. Então, você vai dividir em 2 tipos de controle, 2 tipos de despesa, ok? As despesas primárias ou principais, eu chamo de principais. Quais são as despesas principais? Bom, são aquelas que são importantes para a sua dignidade e qualidade de vida, certo? É aquilo que você precisa para viver, para funcionar, para a sua estrutura de vida. Essas despesas principais, elas são um pouco mais difíceis de ser modificadas. Elas podem ser modificadas, mas elas são mais trabalhosas para ser modificada. Por exemplo, um aluguel, né? Ou uma casa própria. É fácil. Até mesmo o aluguel é mais fácil que a casa própria, mas não é tão fácil assim se mudar, né? Mudar de uma casa para outra. O lugar onde você mora, provavelmente você escolheu porque tem alguma coisa ali que é próximo ou do seu trabalho, ou da escola dos seus filhos, ou próximo dos seus pais, ou porque você gosta de morar naquele lugar, né? Então, até você encontrar uma outra casa que te atenda dentro daquela localidade que você quer, certo? Fazer mudança é um negócio chato pra caramba. Ou seja, é uma despesa mais difícil de ser modificada, certo? E existem também as despesas secundárias, que são aquelas despesas que, apesar de serem importantes para a sua vida, elas podem ser ali durante algum tempo, ou no momento onde você precise apertar um pouco mais o cinto, elas podem ser simplesmente deixar de acontecer durante um mês, durante 2, durante algum tempo, ou serem substituídas, porque você não vai morrer se você não for comer fora, você não vai morrer se você não comprar roupa, né? Então, são despesas que são mais fáceis de serem excluídas da sua vida financeira, certo? Então, nas despesas secundárias, eu até costumo brincar que é proibido fazer dívida. Você não pode se endividar comprando roupa. Você não pode pegar o seu cartão. Não pode, não deve, né? Poder você pode tudo. Mas você não deve pegar o seu cartão, parcelar, comprar roupa, parcelar em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, né? Porque a parcela fica pequenininha e tal. E é isso que muitas das vezes, entre outras coisas, são feitas quando você tem dinheiro para pagar. Você pode até passar o cartão,
Não é que você não possa passar o cartão. Você pode pagar no cartão, mas pague à vista. Você não parcela, você não cria dívida com esse tipo de despesa, certo? Então, o que são as despesas ali primárias? Você vai começar a colocar ali na sua planilha, no seu caderninho. Olha só, a primeira que você deve começar é com as despesas de habitação, né? São despesas importantes relativas à sua casa. Então, a primeira coisa que você começa na sua planilha é com as suas despesas de habitação. Se você paga aluguel ou se você paga prestação da casa, condomínio, se você paga também luz, água, IPTU, entre outras despesas, certo? Depois você pode vir também com outro grupo, outra categoria de despesas, telefonia, ali, o que você gasta com internet, com TV a cabo, com serviços de stream, que é Netflix, isso tudo aí, Globoplay, né? Cada canal agora está cobrando, está separado. E às vezes a pessoa vai lá fazendo um de cada. Assina aqui, assina ali, assina acolá. Quando soma aquilo tudo, está dando mais de R$100 por mês só com essas despesinhas, certo? Depois, as suas despesas com transporte, prestação de carro, financiamento, né? Seguro, IPVA, combustível, quanto você gasta de combustível, ou transporte público, ou Uber, né? Tem gente aí tomando cada susto quando chega o cartão com o Uber, né? Porque simplesmente cadastra ali, vai gastando, aquela despesa fantasma, né? Que ninguém controla, e quando chega a conta do cartão com o valor do Uber, quase cai para trás, porque ultrapassou ali aquilo que você imaginava gastar, né? Depois as despesas com saúde, ó. Tá anotando aí? Pega o seu papel, a sua caneta e vai anotando tudo que eu tô falando aqui para você, certo? As suas despesas com saúde, plano de saúde, medicamento, terapia, algum tratamento, fisioterapia, alguma coisa que você faça, coloque essas despesas com saúde, dentista, por exemplo. Despesas com educação, escola, faculdade, cursos, lanches, entre outras despesas, certo? Alimentação, que é uma despesa também que desequilibra muito a vida financeira das pessoas, porque geralmente a gente também vai no mercado e deixa a questão da alimentação muito solta, a gente vai comprando e a gente não coloca ali não trabalha com limite, certo? E às vezes a gente perde mesmo, principalmente porque está aumentando muito, né? Então você tem que ir cheio das estratégias ali para o supermercado. Então, supermercado, feira, tá? Açougue, tem gente que compra carne separada. Pet, né? Pet é uma outra despesa que precisa entrar aqui na sua planilha, a despesa com pet, certo? E também eu gosto muito de trabalhar com despesas de bolso, certo? Aquele dinheiro que você vai, de repente, deixar ali na carteira para pagar uma coisa ou outra. Eu gosto de trabalhar assim. E as despesas secundárias, gente? As despesas secundárias, como eu falei, são aquelas que você pode viver sem, né? Tem dinheiro, faz, não tem dinheiro, segura, ok? Não é inteligente você fazer dívidas com esse tipo de despesa. Elas são importantes também. Elas são muito boas quando você pode fazer. Mas na hora em que o cinto aperta, é o primeiro lugar onde você vai dar uma segurada, certo? Então, aqui entram lazer, restaurante, viagem. Se você não está conseguindo pagar o seu cartão, você não vai viajar, não vai ver aquela viagem que fica toda hora pulando na sua tela, né? Você está andando, navegando lá, vem aquela promoção, aquela viagem para tal lugar, porque você pesquisou e aquilo fica ali te seguindo, aquela tentação, né? Então,
Academia aqui, ó, aqui no meu caso eu já tiraria do secundário, porque até mesmo essa questão do secundário e primário, ela vai muito dentro daqueles conceitos que você tem para sua vida, né? Por exemplo, para mim, a academia é um gasto primário, não é secundário. Eu vejo como um investimento em saúde. E para muita gente também, a pessoa sabe que aquilo ali é o bem-estar dela, ela não abre mão de fazer atividade física, então joga lá para a saúde, ok? Se para você a sua academia representa isso. Cabeleireiro, unha, ok? Tem mulheres também que podem considerar ali a despesa dela com cabeleireiro, com unha, uma despesa primária, porque para ela isso é tão importante que ela não se vê abrindo mão dessa despesa. Mas você pode fazer o quê? Você pode, de repente, trabalhar com bom senso, né? Ao invés de você ir toda semana para o cabeleireiro, de repente você, no momento em que você precisa reduzir despesas e colocar seu orçamento em dia, passar de 15 em 15, né? Dar uma espaçada maior aí, né? Começar a aprender a cuidar ali, dar um jeitinho na sua unha naquela semana, na outra semana você faz. Ou seja, você vai se adaptar e dar o seu jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? Aqui nessa questão, certo? Faxineira, afins, presentes, assinaturas, tudo entra nessa área aqui de despesas secundárias. O cinto apertou, dá uma segurada nisso daqui, certo? Se você está pagando aí, de repente, a faxineira paga uma empregada, mas você não está conseguindo pagar a sua conta, não fecha, talvez seja o momento aí da família se reunir todo sábado ou de 15 em 15 e cada um ser responsável por um cômodo e fazer a faxina da casa, porque nesse momento não está dando para ser dessa forma. É claro que a gente gosta de conforto, todo mundo gosta, certo? É muito bom ter uma pessoa na sua casa para fazer esse trabalho. Mas na hora em que você não está conseguindo fechar o seu orçamento, que você está precisando rever gastos, talvez seja o momento em que você, por um tempo, abra mão dessa despesa. Listou todas essas despesas aqui, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo depois que você lista todas as suas despesas, classificadas ali por primárias, aquilo que é muito importante, que você não consegue abrir mão, e aquilo que você pode abrir mão. E aí, eu quero trazer até uma reflexão aqui muito importante. O seu carro, será que é uma despesa primária ou é uma despesa secundária? Né? Para muita gente, o carro pode ser uma despesa primária, porque ele precisa do carro para trabalhar, ele não tem como trabalhar sem o carro. No meu caso, eu sou oficial de justiça, eu preciso do carro para trabalhar, certo? É uma ferramenta de trabalho. Mas vamos supor que eu não precisasse do meu carro para trabalhar. Meu carro é uma locomoção e um conforto. Eu vou ao médico, eu vou levar o meu filho na escola, eu vou passeio com o carro. Mas e aí, dentro do seu orçamento, como que está? Aonde se encaixa esse carro? Você você consegue pagar todas as despesas desse carro? Você consegue pagar o IPVA desse carro? Você consegue pagar o seguro desse carro? Você consegue pagar a manutenção? Se você não consegue, eu sinto muito te falar, mas você não pode ter carro. Você está colocando esse carro num lugar onde ele não cabe. Você não está conseguindo fechar as suas contas. Certo? Carro é muito bom, a gente se acostuma demais com o carro, né? Mas dentro da sua realidade, se dentro do seu orçamento, se dentro das suas contas, você não consegue pagar seguro, IPVA, todo ano é com IPVA atrasado.
não consegue fazer manutenção. Tá? Quando precisa comprar um pneu, fazer uma manutenção, entra no vermelho, entra no cheque especial. Meu querido, acorde. Minha querida, acorde. Pode ser duro o que eu estou falando para você? Pode, mas eu preciso falar isso para você. Certo? Eu não estou aqui... Ok, eu não estou aqui para... Estou respondendo a Ariana, te encontro na mentoria. Ok. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu preciso falar da realidade. Então, o que acontece? Dentro dessa proposta aqui das despesas secundárias, a ideia não é que você não se divirta, não é que você não tenha lazer, não é que você... Não é isso. Mas é que você procure, busque meios de fazer isso sem gastar tanto, economizando de alguma forma, que você crie opções, que você comece a fazer sua pizza em casa, por exemplo, ou se vai fazer um passeio, faz um passeio gratuito para um parque, para um lugar onde você só tem que, de repente, botar gasolina no carro ou gastar com o transporte, levar o seu lanche e as crianças brincarem, né? Porque se levar todo mundo para o shopping, vai voltar com a conta lá em cima, né? Porque shopping, gente, é gastança, né? Não tem outro caminho. Então, é você buscar usar a sua criatividade. Como que eu posso me divertir com pouco dinheiro, sem gastar muito dinheiro, né? E existe. Às vezes o que falta para gente é criatividade, certo? E olha, essa é uma parte, falei aqui para vocês, uma parte do controle, certo? O seu orçamento mensal, que vai estar lá na planilha, ou eletrônica, ou manual, no caderninho. Mas existe também uma outra coisa que você precisa controlar, que são os pequenos gastos, certo? Aquele gasto que você vai fazendo todos os dias de forma recorrente, que é o gasto com padaria, é o gasto com, às vezes, com um lanche, com uma bala, com aquele dinheiro que você deixa no bolso e vai gastando, certo? Como que eu ensino os meus alunos a cuidarem disso? De duas formas. Existem duas formas que você pode trabalhar e controlar essas despesas. A primeira delas, a que eu tenho utilizado ultimamente, é a semanada. O que é a semanada? É você planejar a sua semana. No domingo, tira ali 10, 15 minutinhos para planejar a sua semana. Para pensar o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na... Bom, na segunda eu vou trabalhar, na quarta eu vou trabalhar em tal escola, professores, né? Tem muitos professores me seguindo. Na sexta eu vou fazer tal coisa, eu vou ter que ir ao médico. E você começa ali a anotar, ou melhor, a definir o quanto você vai gastar durante aquela semana. O que vai acontecer com isso? Você não vai perder o controle. Lembra que eu falei que o dinheiro era uma criança mimada? Nesse caso, ele vai deixar de ser, porque você já vai estar estabelecendo, antes da semana começar, o quanto você tem para gastar em cada dia. E é claro que pode acontecer um imprevisto ou outro? Pode. Mas você já definiu, você já sabe que você gastou um pouco mais naquele dia, então você vai compensar no outro, certo? Para que você não perca o controle aí dessas pequenas despesas. Anotar gastos é também uma forma de você controlar as pequenas despesas. Porém, você não pode se tornar escravo da sua anotação. A anotação ela deve acontecer apenas uma vez por ano, certo? É muito chato você viver anotando tudo o tempo todo. Então, você anota 30 dias durante o mês para você conhecer o seu padrão de gastos. E você já definir quanto você gasta com cada coisa. Quando você anota também, você não anota tudo embaixo do outro. Está equivocada essa anotação. Anotar tudo. O que adianta você saber no final do mês que você gastou R$300 com despesa fantasma? E daí? Serviu para que isso? Para nada, tá?
anotação, quando você faz a anotação, você precisa separar por categoria. Você separa o que você anota, o que você gasta com almoço, você separa o que você gasta com farmácia, você separa o que você gasta com transporte, com Uber, certo? Por exemplo, você vai anotando separado, cada folhinha ali, certo? Você faz uma anotação diferente. Para quê? Para quando chegar no final do mês, você fechar. Quanto que eu gastei de padaria? Quanto que eu gastei na padaria? Quanto que eu gastei almoçando fora? Quanto que eu gastei com Uber? Quanto que eu gastei com a farmácia? Certo? Você vai precisar conhecer cada uma desses valores, porque é aí que você vai tomar decisões. Certo? Lembra que eu falei sobre gerenciar? Gerenciar é isso. É você conhecer e falar, gastei muito almoçando fora, não posso gastar isso tudo. Eu não falei sobre despesas fixas e despesas variáveis, porque eu trabalho de outra forma. Eu trabalho com despesas principais e secundárias. Dentro das despesas principais e secundárias, tem aquelas que são fixas e aquelas que são variáveis. Né? Fixa tem um valor fixo, não muda todos os meses, certo? E as despesas variáveis são aquelas que elas existem ou não, elas aumentam ou não, dependendo do seu consumo. A luz, quanto mais você consome, maior vem a conta de luz, certo? Então, é uma despesa variável. Seu aluguel é uma despesa fixa. Você não paga mais ou menos aluguel. Você paga o aluguel de R$ 800, ponto, certo? Então, o que você faz? Você separa as suas despesas, que é a segunda forma, né? É o controle de gastos diários durante 30 dias, para você ver como você está gastando. Você também pode fazer isso. Então, você tem duas formas de fazer. Ou você controla pela semanada, ou você controla ali durante um mês para conhecer o seu padrão de gastos, tá? Tem muita gente que se surpreende quando faz essa atividade e acaba mudando a sua forma de gastar dinheiro. Ele se torna muito mais consciente. Outros têm ojeriza, não gostam de anotar, e nenhum problema com isso. Você faz de forma diferente. Até mesmo a anotação que você faz uma vez no ano, para conhecer o seu padrão, ela, quando terminou, você vai controlar o seu orçamento pela semanada, determinando todo domingo o quanto você vai gastar, o quanto você vai utilizar para cada despesa da próxima semana que começa, certo? E dessa forma, você vai estar planejando a sua vida financeira, planejando o seu mês. Beijo grande, ó. Tchau, tchau.